pessoal, tudo bem? Meu nome é Joana e eu sou uma menina muito estudiosa. Tanto que fui escolhida da minha sala de aula para falar com vocês de uma coisa séria e muito importante. Como combater o coronavírus? Primeiro, temos que manter a calma. O coronavírus já está no Brasil. Então, vamos manter hábitos saudáveis de higiene, como lavar as mãos com água e sabão com frequência e procurar não tocar o rosto com elas. Podemos usar álcool em gel também. Se por acaso formos tossir ou espirrar, vamos cobrir o nosso rosto usando os ombros ou os braços. Assim, ó. Eu adoro visitar meus avós. Acontece que eles são vulneráveis a esse vírus. Então, como não quero que eles fiquem doentinhos, eu vou esperar para dar aquele abraço e aquele beijo gostoso neles. O mesmo vale para os amiguinhos. Evitem apertos de mão. Ih, acabou a educação. Calma, gente. É por pouco tempo. Todos vão entender a necessidade de combater esse vírus. Se eu me sentir com mal-estar, vou falar para os meus pais. E claro, se eu vir algum amiguinho assim também, falarei com algum responsável. Ah, e é bom deixar os ambientes bem ventilados e evitar compartilhar objetos pessoais. E é isso, pessoal. Com esses pequenos atos, podemos combater esse vírus, porque ele não é mais forte do que a gente. Tchau! Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a professora Pamela do Futuro VIP e estou aqui para gravar um vídeo correção da folhinha do componente curricular de História, da semana do dia 20 ao dia 24/7. E aí, vocês fizeram? Espero que sim, hein? Estão preparados? Vou dar só um tempinho para vocês pegarem a folhinha para a gente dar início, combinado? Folhinha na mão e muita atenção. Vamos lá. Questão 1. Letícia precisa assistir a aula online às 14 horas. Qual objeto ela precisará olhar para saber a hora? Desenho. Então aí você teria algumas opções de desenhos para fazer. Você poderia fazer o desenho de um relógio de pulso de ponteiro, que é o analógico, um relógio de pulso digital, poderia ter desenhado um celular, um relógio de parede, também seria uma opção. Então eu tô falando para você 4 opções. Então alguma dessas serve como a resposta aí do seu desenho. E aí você vê o seu desenho, que eu sei que tá muito bonito. Espero que tenham pintado para ficar bem colorido, hein? Questão 2. Letícia precisou ir ao mercado com a mamãe e com isso demorou 2 horas até retornar para casa. Quantos minutos se passaram nessas 2 horas? Marque a resposta correta. Aí nós temos 3 opções: 60 minutos, 200 e 120 minutos. Se a gente já viu que 1 hora tem 60 minutos, ela demorou 2, 60 mais 60, que eu tenho que dobrar aí essa quantidade de minutos. 60 mais 60, a gente soma e encontra 120. Com isso, a gente descobre que a resposta é 120 minutos. Os primeiros instrumentos para contar as horas do dia foram criados há mais de 3.500 anos. São relógios criados antigamente para marcar a passagem das horas. Encontre no diagrama os nomes desses 4 instrumentos. Então, nós temos aí 4 tipos de relógios antigos, né, usados para marcar a passagem do tempo. Seria o relógio de água, de cera, de areia e o relógio de sol. São 4. Então, o primeiro nome, super fácil para a gente achar aí, é o Sol. O S do Sol começa no primeiro quadradinho do diagrama e desce. E aí você encontra o Sol. Embaixo do L do Sol, nós temos um S. Embaixo desse S tem um C. Se você começar nesse C e for para o lado, você encontra cera. Certo?
Aí a gente volta lá na primeira linha do diagrama. A gente encontra a palavra areia, que é o terceiro instrumento de medida da passagem do tempo antigo. E no último A do areia, se você desce, você encontra a palavra água. E aí a gente encontra os quatro nomes dos instrumentos criados há mais de 3.500 anos, usados para marcar a passagem do tempo: sol, areia, cera e água. Questão 4. A Terra realiza dois movimentos que conhecemos bem, os movimentos de rotação e translação. Mas você lembra o que cada um determina para a gente? Faça a correspondência. Então, translação, vamos lembrar. Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Esse movimento vai dar para a gente as estações do ano. Então, vocês ligaram translação até estações do ano. Rotação é o movimento que a Terra faz em volta dela mesma. Ela lá no cantinho dela e ela vai girando em torno dela mesma. Sabe quando você para brincar e aí você tá ali paradinho, daqui a pouco você começa a girar? Esse é o movimento que a Terra faz, que é chamado de rotação, que nos dá o dia e a noite. Então, vocês vão ligar translação a estações do ano e rotação a dia e noite. Questão 5. Letícia faz muitas atividades durante o dia. Às 14 horas, ela assiste a aula na plataforma do Futuro VIP. Observe a rotina dela e marque antes, durante e depois. Então, a aula da Letícia começa às 14. Na letra A, às 12h30, ela vai almoçar. Isso acontece, o almoço dela acontece antes, durante ou depois da aula? Acontece antes. Questão B. Ela interage no chat da aula. Isso acontece antes, durante ou depois? Durante a aula. E C, às 16 ela lancha. Isso acontece depois da aula. Então, nós ficamos. Às 12h30 ela almoça antes da aula. Na B, ela interage no chat durante a aula. E C, ela lancha depois da aula. Então, ficou antes, letra A, durante, na letra B, e depois, na letra C. Que tal exercitarmos mais um pouco? Mãos à obra! Se tiver dúvida, pesquise no componente curricular História, páginas 5 a 8. Então, a gente voltou um pouquinho aí para fazer uma revisão. Letícia ganhou um livro que conta a história do relógio. Lá ela encontrou muitos modelos diferentes. Classifique os modelos abaixo em analógico ou digital. Então, o primeiro relógio é um relógio bem moderno, de pulso, né, um fundo preto, mas que aparecem os números. Não é de ponteiro. Então, esse aí a gente classifica de quê mesmo? Digital. O segundo é um relógio de pulso, usado muito antigamente. Ele é redondinho e a gente consegue ver os ponteiros. Então, ele é analógico. O segundo é um relógio que fica em cima da mesa de enfeite, também de ponteiro. Então, a gente chama ele de analógico. E o último é um relógio de pulso com os números, não tem ponteiro. Se ele não tem ponteiro, ele é digital. Ficamos, então, com digital, analógico e digital. Tudo bem até aí? Tá acompanhando? Garanto que você acertou tudo, né? Questão 2. A observação de fenômenos da natureza foi muito importante para a criação dos primeiros instrumentos utilizados para contar e organizar o tempo. Escreva um exemplo de fenômenos da natureza, que pode ser usado para contar a passagem do tempo. Então, nós temos aí como exemplo as fases da Lua.
né? Que é lua nova, lua cheia, lua crescente e lua minguante. São 4 fases. Se nós observarmos, a gente consegue também perceber a passagem do tempo. 3. Existem muitas maneiras de se medir o tempo. Leia as frases abaixo e diga se passou muito tempo ou pouco tempo. A. Letícia tomou banho. Você, quando vai tomar banho, você demora muito tempo ou pouco tempo? É uma atividade que a gente demora pouco tempo. B. O papai da Letícia fez uma compra na internet que demorou 30 dias para chegar. Quem aí já comprou pela internet e demorou 30 dias? Eu já. E isso, então, é muito tempo ou pouco tempo? É muito tempo. C. Letícia tomou café. A gente demora muito tempo ou pouco tempo para tomar café? Pouco tempo. E assim, concluímos mais uma correção. Espero que você tenha acertado tudo. E, para finalizar, deixo aqui a minha mensagem. Cuide-se, fique em casa, lave as mãos. Se precisar, use máscara. Fica bem.